Olá, alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia FATECAR. Sou o professor Ronaldo e estaremos nesta aula abordando panoramicamente o conceito de filosofia e sua importância como ferramenta de reflexão sobre nossa realidade e fé. Aos alunos, oriento para que leiam nosso material didático para que aprofundem seus saberes e continuem a desenvolver suas pesquisas. Nesta aula, buscaremos alcançar esses objetivos. Primeiro, compreender o que é a filosofia e sua importância. Segundo, explorar a relação entre filosofia, teologia e fé. Terceiro, refletir sobre como a filosofia pode fortalecer a compreensão da fé cristã. Vamos à nossa aula? E gostaria de convidá-los à seguinte reflexão. O que é filosofar? Como pensar filosoficamente? Imagine um homem sentado à beira do mar, observando as ondas que vêm e vão. Ele se pergunta, de onde vem tudo isso? Qual o sentido da minha existência? Há algo maior por trás da beleza do universo? Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem feito perguntas como essas. A criança, ao perguntar por quê, incansavelmente já está filosofando. O velho, ao refletir sobre o que viveu e o que virá depois da morte, também faz filosofia. A filosofia nasce desse desejo profundo de compreender a realidade, de encontrar respostas para as perguntas essenciais da vida. É importante que o teóloga, seja um buscador, investigador da realidade que o cerca. Você já se perguntou sobre como tudo à sua volta funciona? A política, a sociedade, os grupos sociais, as religiões. Já se perguntou do porquê a sociedade, mesmo formada por seres humanos, possui uma cultura tão variada? Nós cristãos também fazemos essas perguntas. A fé nos aponta um caminho. Mas será que podemos compreender melhor a nossa crença? Será que a razão e a fé são inimigas ou podem caminhar juntas? A filosofia entra aqui como um instrumento precioso. Ela não pretende substituir a fé, imagina, mas pode ajudar a entendê-la melhor. Se Deus nos deu uma mente capaz de pensar e questionar, então usar a razão faz parte do nosso chamado para conhecê-lo mais profundamente. Como disse o teólogo Anselmo, a fé busca o entendimento. Não basta crer, é preciso compreender. Bem, a filosofia nasceu da curiosidade humana. Desde os tempos antigos, os seres humanos buscam entender melhor o mundo, a vida e seu propósito. O ato de filosofar pode ser resumido a uma pergunta: por quê? Pensar e questionar sobre tudo o que está à nossa volta, buscando o sentido de cada uma delas, é um fenômeno e comportamento humano, dado o fato de sermos seres pensantes. Portanto, é natural a todos nós essa inclinação aos porquês. O filósofo não se contenta com respostas superficiais, mas busca compreender a essência das coisas. Essa busca pelo conhecimento levou à formulação de grandes questões da humanidade. Por exemplo, o que é a verdade? Existe um sentido para a vida? Como devemos viver? No contexto cristão, a filosofia pode ser vista como um instrumento que nos ajuda a entender melhor a Deus, o mundo e a nossa missão como cristãos. Vamos então definir o que é filosofia? Vamos lá? O termo filosofia vem do grego philo, significa amor, é uma expressão grega, mais sofia, que significa sabedoria, portanto, significando amor à sabedoria. Filosofar, portanto, é o ato de refletir sobre as grandes questões da vida de forma racional, ou seja, inteligente e sistemática. Os principais campos da filosofia incluem metafísica, que estuda a natureza da realidade, epistemologia, que investiga a origem e os limites do conhecimento, e inclui também ética, que reflete sobre o bem e o mal, certo e errado. Temos também a lógica, que analisa a estrutura do pensamento correto. É isso mesmo, existe uma forma de pensar corretamente.
Esses são apenas exemplos dos temas que a filosofia aborda e são bem interessantes, por isso eu incentivo que pesquisem mais sobre isso. Agora eu gostaria de convidá-los a refletir sobre a filosofia e sua contribuição para a teologia e a fé. Vamos lá? A teologia e a filosofia possuem uma relação histórica e profunda. Desde os tempos antigos, pensadores cristãos usavam conceitos filosóficos para explicar a fé. Ou seja, podemos considerar que a filosofia pode ser serva da teologia, auxiliadora. A filosofia auxilia a teologia a oferecer ferramentas para pensar melhor sobre Deus e a fé. O bispo e teólogo Agostinho, por exemplo, que viveu entre 354 a 430 d.C., e o doutor Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 a 1274, são exemplos de cristãos que usaram a filosofia para fortalecer a compreensão da doutrina cristã. Agostinho utilizou ideias da filosofia platônica para explicar a existência de Deus e a natureza da alma. Tomás de Aquino desenvolveu 5 argumentos filosóficos para demonstrar a existência de Deus, chamados de 5 vias. Ele usou a razão e a observação da realidade para mostrar que a fé e a razão não são contraditórias, mas complementares. Vou utilizar de uma linguagem menos técnica para falar dessas provas para que fiquem mais fáceis de entender, alunos e alunas. Primeira via. Primeiro, o motor imóvel, o movimento. Vamos lá. Imagine uma fileira de dominós em pé. Se um deles cair, derruba o próximo, e assim por diante. Mas quem empurrou o primeiro dominó? Para Tomás de Aquino, tudo que se move no universo foi movido por alguma coisa anterior. E não podemos ter uma cadeia infinita de movimentos sem o início. Esse primeiro motor, que não foi movido por ninguém, é Deus. Agora vamos para a segunda via, que é a chamada de causa primeira. Pense em uma vela acesa. Ela só está queimando porque alguém acendeu o fósforo. Esse fósforo, por sua vez, foi riscado por uma mão, que pertence a uma pessoa, e assim por diante. Toda causa tem um efeito, mas não podemos ter uma sequência infinita de causas. Deve haver uma causa primeira, que não foi causada por nada anterior. Essa causa é Deus. Temos a terceira via, que é o ser necessário. Imagine que você está observando as pessoas ao seu redor. Todas elas nasceram um dia, e um dia deixarão de existir. O mesmo acontece com os animais, plantas e até as estrelas. Tudo no universo é passageiro. Mas se tudo fosse assim, em algum momento nada existiria. No entanto, algo sempre existiu e sempre existirá. Um ser necessário, que dá existência a tudo. Esse ser é Deus. Temos também a quarta via, que são os graus de perfeição. Vejamos. Quando você ouve uma música, pode dizer se ela é boa ou ruim. Da mesma forma, sabemos que algumas pessoas são mais justas ou bondosas do que outras. Mas como sabemos o que é mais ou menos? Isso significa que existe um padrão máximo de bondade, de perfeição, que usamos como referência. Esse padrão absoluto de perfeição só pode ser Deus. Temos também a quinta via, o da finalidade do universo, também chamada de teleologia. Se você observar um pássaro construindo um ninho, verá que ele age de forma inteligente, mesmo sem ter consciência total do que está fazendo. Tudo no universo parece ter uma finalidade, como se seguisse um plano bem estruturado. Para Tomás de Aquino, essa ordem e propósito não poderiam existir sem uma inteligência suprema guiando tudo. Esse grande planejador é Deus. Essas 5 vias não são apenas raciocínios abstratos, mas formas de perceber a presença de Deus no dia a dia. Elas nos mostram que a fé pode caminhar lado a lado com a razão, apontando para um Criador que dá sentido à existência. A filosofia é essencial para a apologética cristã, a defesa racional da fé. Ao estudar filosofia, os cristãos podem responder melhor a desafios intelectuais e explicar sua fé de maneira clara e coerente. Exemplo: o argumento cosmológico de Tomás de Aquino, que demonstra a existência de Deus com base na necessidade de uma causa primeira para o universo. Muitas pessoas acham que a fé e a razão são opostas, mas a tradição cristã mostra que elas se complementam.
Deus nos deu a razão para que possamos aprofundar nosso entendimento sobre Ele. Que bonito, não é isso? Portanto, a filosofia ajuda a fortalecer a fé, pois quando compreendemos melhor os fundamentos da nossa crença, nossa fé se torna mais firme e consciente. Ajuda a responder às dúvidas, pois quando alguém nos pergunta por que você acredita em Deus, a filosofia nos ajuda a dar uma resposta clara e fundamentada, assim como a teologia. Também ajuda a defender a fé apologética, pois muitos desafios à fé cristã vêm de argumentos filosóficos. Conhecer filosofia nos ajuda a dialogar com o mundo e defender nossa fé com sabedoria. Embora eu, como professor, reconheça que existam muitas linhas de pensamento na filosofia que chegam a assustar muitos cristãos, devemos considerar que essas reflexões são entendimentos e elas não são unânimes. Como cristãos, penso que o caminho é se valer daqueles pensamentos filosóficos que melhor se adequem a seu pensamento e fé. Concluindo nossa abordagem panorâmica, a filosofia como uma instrumentalidade não se opõe à fé, digo por ser filósofo de formação, mas pode ser uma grande aliada para aprofundar nosso entendimento sobre Deus e o sentido da vida. Ela nos ensina a pensar criticamente, a argumentar com clareza e compreender melhor a revelação divina. Como disse Tomás de Aquino, a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Assim, a fé e a razão caminham juntas, e a filosofia é um instrumento valioso para fortalecer nossa compreensão teológica e espiritual. Que toda a nossa reflexão e porquês nos conduza ao melhor entendimento sobre a realidade que nos cerca. Alunos, alunas, não deixem de ler o material didático para aprofundarem seus saberes. Há muito conhecimento lá também. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado a todos vocês e até a próxima aula. Deus abençoe.